Hoje é dia que as minhas filhas vêm almoçar comigo. E eu vou fazer uma surpresa para elas. E eu tenho certeza que uma delas vai me dizer: mãe, mas que delícia essa salada, o que foi que você colocou? E eu, usando o privilégio de mãe, vou dizer: coloquei amor. Mas na verdade o que eu estou colocando é Portulacaria afra. Se eu falar logo de cara que eu usei uma planta ornamental para fazer uma salada, elas não vão comer. Mas, como os filhos confiam nas mães, eu vou dizer: eu coloquei amor. Olha só que delícia de salada! Eu estou fazendo essa salada com a Portulacaria afra para te dizer que ela é uma planta comestível. Ela é uma planta natural lá da África do Sul e ela é usada para fazer saladas e sopas. E eu vou te contar que eu comi das duas. Comi a variegata e comi a outra que é toda verdinha. E tá estiolada, né? Porque tava na sombra. A verdinha é meio sem graça. Agora, a variegata, ela é crocante e tem um gostinho bem azedinho. Eu adorei. Eu não vou usar os galinhos da Portulacaria afra na minha salada só porque ela demora muito tempo para crescer, senão eu ia comê-los. Porque se eu depender de fazer salada com o Portulacaria afra, eu vou ter que ter uma plantação bem grande, porque ela demora muito para crescer. Esse vaso eu plantei em janeiro do ano passado e ela realmente demora tempo para crescer, porque ela é variegata. A planta que é variegata, e não só suculentas, porque existem outras plantas variegatas também, ela apresenta uma coloração branca nas suas folhas. E a gente vai falar já já o porquê que ela precisa de mais sol, o que que representa essas partes brancas na folha dela. Eu quero dar boas-vindas a todos os novos inscritos e até mesmo você que está só de passagem por esse vídeo, mas que se interessou pelo assunto. Seja muito bem-vindo ao canal Linda Flor. E se você já é do canal, já vai deixando o seu like, porque você já sabe que o vídeo vai ser bom. E não sou eu que digo: olha para isso. São centenas de comentários de agradecimento e eu fico muito feliz de estar ajudando no seu cultivo, porque assim como você, são milhares de pessoas que estão aprendendo a cultivar as gordinhas. Se você cultivar a sua Portulacaria afra na sombra, vai acontecer isso. Ela vai ficar bem pescoçuda. Veja a Portulacaria afra verdinha aqui. E olha a versão variegata lá ao fundo que está sendo cultivada em pleno sol. Aqui existe esse espaçamento entre as folhas, que é o que a gente chama de estiolamento, que é o esticamento da cabecinha da planta, né, do ápice da planta, em direção ao sol, em direção à luz. Ela está procurando luz, porque toda planta precisa de luz solar para produzir o seu alimento. Eu vou te mostrar como que faz a poda e como que faz para plantar. E essa belezura vai ficar bem uma arvorezinha em formato de bonsai. Apesar de ser muito parecida, a planta jade com a Portulacaria afra, elas não possuem nenhum parentesco, elas são de gêneros totalmente diferentes. Se você reparar, o formato da folha é diferente. Além do formato diferente, a Portulacaria afra, ela é bem fininha, enquanto que a folha da jade, a Crassula ovata, ela é mais gordinha. Isso quer dizer, armazena mais água. Eu vou fazer a poda agora dessa minha arvorezinha e já vou te mostrar como que faz o plantio dos galhos para que você possa ter mais plantas no seu quintal. Toda vez que você for utilizar o seu objeto cortante para fazer uma poda, certifique-se que ele esteja bem limpo. Aqui no viveiro eu lavo com sabão lá na pia, ou quando eu já estou aqui na mesa fazendo vídeo para você, eu limpo com álcool 70%. Isso vai me garantir um corte saudável na minha planta, vai garantir que eu não leve nenhuma contaminação para ela, caso haja aqui nesse objeto cortante. Como eu notei esse enrugamento, essa desidratação nessa Portulacaria afra, eu não vou fazer a poda dela hoje. Primeiro eu vou reidratá-la para depois podá-la. Porque depois da poda, ela vai passar muitos dias sem água. Porque toda suculenta, depois da poda, você não pode regar. Então anota aí num lugar, num cantinho do seu coração: suculenta que não tem raiz não precisa de rega. Eu peguei um galho da Portulacaria afra variegata para que você possa comparar com o da Portulacaria normal
e poder ver como que uma planta que está sendo cultivada na sombra ou meia sombra fica estiolada e outra planta que está sendo cultivada em pleno sol, ela fica bem compacta. As folhas ficam bem juntinhas. Aqui eu vejo várias brotações laterais. Eu vou escolher o espaço entre uma brotação e outra para poder fazer o meu corte. Aqui eu tenho um nó e aqui eu tenho um outro. Eu vou escolher bem aqui no meio para fazer o corte da poda. Com isso, eu preservo essa brotação lateral que ela já apresenta. O substrato que eu vou plantar, a Portulacaria afra, é o que eu uso aqui no viveiro para todas as suculentas. Sempre que eu faço o plantio, eu faço com substrato seco. Porque aqui no viveiro eu não uso nada no corte das suculentas. Elas secam naturalmente. Eu só vou introduzir o galinho cortado aqui. Esse aqui, excepcionalmente, vai voltar para um lugar onde ele não pega sol. Porque apesar da Portulacaria afra ser uma suculenta de pleno sol, essa lindeza não estava no sol. Estava caída atrás da bancada. Então ela está estiolada, ela não está acostumada ao sol. Se eu colocá-la diretamente ao sol, ela vai queimar todas as folhinhas. Então ela vai voltar para uma área no viveiro coberta e protegida do sol forte. Daqui uns 4 dias eu vou começar a colocá-la no solzinho da manhã. Aquele solzinho fraquinho, até umas 8h30 da manhã. Porque as plantas necessitam da luz solar para produzir raízes. O enraizamento no sol, ele é muito mais eficaz do que na sombra. Porque a luz do sol vai incidir no ápice da planta e o hormônio de crescimento responsável pelo crescimento de raiz, que está concentrado aqui no ápice, ele vai migrar para a região escura. Se você quiser pesquisar mais a respeito disso, esse processo se chama fototropismo negativo, que é o crescimento da planta em direção oposta à luz, porque a planta tem 2 direções de crescimento, para cima, o ápice, ou para baixo, as raízes. Esses galinhos aqui, que não tem o ápice, mas tem a brotação lateral, vão ser plantados também, porque eles vão desenvolver e depois a gente nem vê mais esse corte aqui. Essa cuia ficou bem cheia, tem mais de 10 mudas aqui, e ela vai ficar aqui mesmo só para enraizar, porque quando eu faço os vasos, como a Portulacaria afra cresce bastante, eu coloco só 3 mudas no vaso. Vou te mostrar. Olha esse, 1, 2, 3, são só 3 mudas no vaso. Essa foi uma poda radical que eu fiz na Portulacaria afra. Ela vai gostar de ficar assim peladinha agora no outono e inverno, vai poupar energia. Aqui nesses cortes que foram feitos pela poda, eu não passo nada, porque a própria planta, ela produz uma substância cicatrizante. Agora que a Portulacaria afra está toda peladinha, perdeu todas as suas folhinhas, eu quero te mostrar uma particularidade no tronquinho dessa linda suculenta. Perceba que aqui formam os relevos, não é bem lisinho. Isso é por causa da lignina, uma substância produzida pela planta que vive em associação com a parede celular. É mais ou menos como se você fosse fazer sua unha com fibra de vidro, fosse fazer um prolongamento com fibra de vidro. Você tem que colar a fibra de vidro na sua unha. Como a Portulacaria afra é uma árvorezinha que atinge mais de 1 metro de altura, ela precisa de rigidez e resistência para crescer esses troncos. E é a lignina que vai fazer isso, além de promover a hipermeabilização dessa planta. O vídeo é da Portulacaria afra, viu? Mas eu só estou mostrando para você essa sansevieria, porque aqui dá para ver melhor as partes. Olha lá como é translúcido. A luz passa pela folha. Tá vendo a sombra do meu dedo? Aqui dá para você ver melhor as partes que não tem clorofila. É o pigmento verde que dá essa coloração aqui, ó, às plantas. E ela tem uma importância vital. Ela é responsável por pegar a radiação luminosa, que é o raio de sol que chega até essa folha, e transformar numa energia que a planta possa utilizar para fabricar o seu açúcar. E não só da planta, é o alimento de todos os outros seres vivos, porque as plantas são a base da cadeia alimentar. Sem planta, não existe nenhum outro tipo de vida nesse planeta.
E eu só quis ter toda essa conversa para você a respeito de clorofila e de fotossíntese para te dizer que essa falta, né, da clorofila, esse branco, é uma anomalia, é um defeito genético e que por muitas vezes torna a planta muito rara. A sua versão verdinha normal é mais em conta, é mais barata, porque você encontra ela com muita facilidade. E a versão variegata é mais cara, porque ela é mais rara. E eu vou te dar uma super dica. Toda planta variegata, ela precisa de mais sol do que a sua versão normal, sem ser variegata. E vamos ao corta-corta, que essa portulacaria afra tá pedindo que eu faça muitos babies para dar casinha nova, porque eles vão ficando assim muito espremidinhos, não tem espaço para desenvolver os que estão lá embaixo. E antes de começar o corta-corta, eu quero explicar para você como que eu faço essa poda. Eu vou fazer uma poda aqui para eu ter o ápice dessa planta. Aqui eu tenho duas brotações, ó, que nasceram do encontro da folhinha com o caule. Então, eu vou fazer outra poda aqui. A poda para uma planta não é só uma questão estética. É um procedimento necessário para que a planta se reproduza e para que ela possa continuar crescendo. Nesse cotoco que ficou aqui na planta mãe, eu percebo aqui duas ramificações. São essas duas folhinhas pequenininhas, ó. São plantinhas novas e elas vão crescer assim, ó. Viu como é bacana a poda? De um galho assim, ele vai ficar assim depois. E aí eu posso vir aqui cortar de novo e cortar de novo. E assim eu vou perpetuando a espécie. Eu vou aumentando a quantidade de plantas no meu jardim. E depois eu posso presentear meus amigos e familiares. E se eu estou empreendendo com suculentas, eu vou aumentando a quantidade de plantas que eu posso colocar à venda no futuro muito próximo. Porque empreender com suculenta, você precisa de planejamento. Porque a portulacaria afra, só para enraizar, ela leva mais de um mês. Eu sei que tem muita gente que não tem coragem. Mas você está preparado? Vamos começar? Já terminei a poda da cuia do lado direito. Olha a diferença, como essa daqui, ó, tá bem cheinha, que ainda não passei a faca nela. E olha como essa daqui, que tá balangandando, já tá bem assim, abertinhos os espaços, tá vendo? Veja bem como a poda é necessária. Agora, com a abertura desses espaços, que eu tirei muitas plantas daqui, a luz solar vai poder entrar e esses brotos aqui vão se desenvolver melhor. E não só esses, mas os outros que virão também. Então, a poda, ela é necessária para a sua planta. Você revitaliza a planta quando você poda ela, dá uma vidinha nova. Uma dúvida muito comum, que aparece muito nos comentários todos os dias é: como que eu vou fazer a rega da minha suculenta? Bom, o que eu tenho a dizer com rega é que você deve regar toda vez que o substrato estiver completamente seco. E isso vai variar, lógico, de cidade para cidade, região para região, estado para estado. Por isso, a única regra que existe para a rega é: molhe sua suculenta sempre que ela estiver com o substrato totalmente seco. Porque eu coloquei essas duas aqui para você ver. Essa está bem cheia, né? E essa daqui não. Pois é, elas têm a mesma idade. Ela ficou na parte coberta do viveiro. Essa outra aqui ficou no tempo. E olha só, quase que ninguém sobreviveu nessa cuia. Excesso de umidade porque choveu demais esse ano, foi um ano assim realmente atípico, e também falta de luminosidade. Olha que bacana que eu estou usando aqui no viveiro. Essa tela aqui é Sombrite. O Sombrite eu pago algo em torno de R$30 o metro, só que é 1 metro por 4 de largura, então são 4 metros quadrados. E eu faço centenas de pedacinhos assim. E depois que eu passei a usar isso aqui no fundo dos meus vasos, o viveiro está muito mais limpo, porque toda vez que você rega, sai um pouquinho de substrato por baixo. E agora, com a telinha, não está saindo mais substrato, porque ela retém ele aqui.
O substrato que eu uso para plantar a Portulacaria afra é o mesmo substrato que eu uso para todas as plantas aqui do viveiro, todas as suculentas. Se você quiser saber como eu faço meu substrato, eu vou deixar o link aqui do vídeo para você ver. Olha quanta muda que deu! Vai dar para encher várias cuias. Já com as minhas mudinhas decapitadas, eu vou tirar as primeiras folhas aqui de baixo. Eu posso literalmente comer essas folhinhas porque elas são comestíveis. E lá na África do Sul é muito comum encontrar a Portulacaria afra em saladas e sopas. No corte que ficou na planta, aqui no viveiro eu não passo nada. Eu simplesmente deixo secar com o tempo, pois a própria planta produz uma substância cicatrizante. Essa Portulacaria afra variegata estava no sol. Agora que eu vou plantá-la, ela vai demorar algumas semanas para produzir as raízes. Enquanto isso, eu não vou regar. Pois só existe motivo para você regar uma planta se ela já tem raiz, porque a função da raiz é retirar a água do solo para levar para as folhas para fazer a fotossíntese. Se não tem raiz, não existe motivo de eu regar essa planta. E ela vai voltar para o sol, bem do lado da mamãe dela. Porque suculentas que enraizam no sol, enraizam mais rápido. Tem 50 dias que eu plantei essa cuia e o que eu quero mostrar para você é o enraizamento. Olha para isso, que belezinha! Eu já tinha puxado um aqui, ó, para ter certeza, né? Para não pagar um mico no vídeo para você. Puxou e não sair nada, mas enraizou sim, enraizou muito bem em 50 dias, no sol. E não é apenas eu que estou dizendo isso para você. Eu recebo centenas de comentários dizendo que experimentou esse método de enraizamento no sol e que está sendo muito eficaz. Se você já usou, já assistiu algum vídeo aqui da Linda Flor e fez isso, me conta nos comentários para a gente contar para as nossas outras colegas que funciona de verdade. E essas belezinhas agora vai voltar pro sol, bem do lado da mamãezinha delas, para enraizar. Apenas dessas duas cuias, que ainda de alguma maneira continuam cheias, não ficou tão ralinho, como às vezes eu costumo fazer, que eu depeno mesmo as coitadas. Eu fiz todas essas outras aqui. Olha como rendeu! Eu fiz duas cuias grandes, mais 4 cuias pequenas. E para você que quer empreender ou quer presentear amigos e familiares, veja como daria para fazer dezenas de potes 6 com essas mudas que eu coloquei nas cuias grandes, né? E na cuia pequenininha também. Eu coloquei 5 plantinhas aqui, pode ser até 4, que fica muito bonitinha. Eu já vi potinho até com 3. Como eu fiz dezenas de mudas hoje, por estaquia da Portulacaria afra, daria para eu fazer dezenas de lembrancinhas de mini suculentas no pote 6. A Portulacaria afra é uma suculenta de muito fácil cultivo, de sol pleno, e é aquela suculenta para você começar a sua coleção, porque ela não vai te dar trabalho. Você acredita que não dá nem cochonilha, nem pulgão? Eu fiz o meu trabalho hoje aqui no viveiro, eu plantei várias cuias tamanho 13 de Portulacaria afra e gravei o vídeo para você. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as amigas. Compartilha com as amigas nos grupos de WhatsApp, de Facebook. A informação, ela precisa circular para chegar a mais pessoas. Porque todo conhecimento da humanidade é construído na coletividade. O mais ignorante dos humanos é aquele sábio que sabe só para ele. Muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, que é daqui a 2, 3 dias, passa rapidinho. Gratidão. Bora fazer o almoço das minhas filhas, que a salada já tá pronta.